Sexto ano e mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre leitura, compreensão e a estrutura de um texto, tá certo? Tem as atividades que vocês deverão fazer, que tá aí na página inicial do slide. Então, para que serve a leitura, né? A leitura ela solta a imaginação, estimula a criatividade, aumenta o vocabulário, melhora a comunicação, amplia o conhecimento e facilita a escrita. Nessa tabela vocês vão ver aí 10 benefícios que a leitura traz, certo? É interessante que vocês deem uma olhada e vejam que não é ler só por ler, tem tudo um benefício. O que são gêneros textuais? Para esse autor, são instrumentos culturais disponíveis na interação social. São historicamente imutáveis e, consequentemente, relativamente estáveis. Emergem diferentes domínios discursivos e se concretizam em textos que são singulares. Então, os gêneros textuais são divididos em 5 grupos, que são os de narrar, relatar, argumentar, expor e instruir. São situações sociais de uso que determinam os tipos de texto, seja ele narrativo, relativo, argumentativo, expositivo ou injuntivo. Porém, os tipos textuais dos gêneros podem ser uma sequência narrativa, uma sequência descritiva, uma sequência argumentativa, uma sequência explicativa e uma sequência instrucional. Para cada desses aí tem uma explicação e tem um exemplo, aliás, mais de um exemplo para cada um desses tipos de gênero, certo? Hoje a gente vai se deter aos tipos de textos na descrição, na narração e na dissertação. Descrição é o tipo de gênero de característica do texto que descreve um objeto, uma pessoa, um ambiente e uma paisagem. A narração é um tipo de texto que a gente conta com fatos que ocorrem num determinado tempo ou num lugar, que envolve certos personagens. Já a dissertação é o tipo de texto que a gente expõe as ideias, né, em gerais, e nós tentamos colocar os nossos argumentos, que é o que vocês produzem em alguns textos, certo? Da opinião de vocês. A estrutura padrão de um texto. O texto, além de ter coerência e coesão, na sua introdução, ele vai falar sobre um assunto, né? Um parágrafo de abertura falando sobre determinado assunto, a ideia principal e os aspectos a serem desenvolvidos. No desenvolvimento, o escritor deve revelar sua capacidade de influenciar o seu pensamento sobre aquele assunto, trazer argumentos, raciocínios que sejam aprofundados diante do assunto. Já na conclusão, é um parágrafo final do texto dissertativo que retoma ao desenvolvimento, mas que você pode apresentar uma problematização e que você pode também investigar e fazer com que o leitor se adetrenha a esse fato e entenda seu ponto de vista, certo? No exemplo de texto descritivo, a gente tem um texto aí de Carlos Drummond de Andrade, que é cidadezinha qualquer. Então, nesse texto descritivo, ele vai descrever como essa cidade né, de enumerados elementos. Ele cria todo um clima. Já na narrativa, ela dá uma sequência de personagens. No início, a gente diz João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim e que amava Lili. Uma sequência de fatos. Já no texto dissertativo, a dissertação como interpretação genérica da realidade, nesse texto aí de Selga, vocês percebem assim a progressão temporal, né? Mas assim a opinião explícita no meio de conceitos abstratos, o que vocês podem ter relacionado ao assunto, o que é que vocês explicam sobre determinado assunto, qual é a opinião de vocês sobre determinado assunto. Existem outros textos, aliás, a propaganda, a bula de remédio, a receita, o editorial, além dos textos verbais e não verbais que você já tem acesso a esse tipo de informação. Aqui nessa tabelinha a gente vê alguns gêneros, né, que vocês podem ver, que são os gêneros textuais, além de propaganda, como outdoor, fachada de loja, entre outros, tá certo? Então a gente encerra a aula, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode falar comigo. Façam as atividades, eu aguardo. Tchau.